Oi pessoal, o nosso vídeo de hoje é um vídeo de marmitas. Eu vou te ensinar, em parceria com a Raízes, a fazer as marmitas da semana. Você vai ter almoço para 5 dias e jantar também para 5 dias. E a gente vai cozinhar tudo de uma vez só. A gente vai ter muita coisa boa. A gente vai ter aqui ensopado de lentilha rosa, um mexidão de quinoa com edamame e cogumelos maravilhoso e também um tofu grelhadinho com salada, gente, que tá temperadinho, gostoso demais. E para os dias mais frios, a gente também vai ter uma sopa. Essa aqui também tem proteína vegetal, porque a gente vai usar a lentilha rosa, tem também inhame e vários vegetais. Isso aqui, gente, é um potinho de saúde. O estômago de vocês, o intestino de vocês vai agradecer tanta coisa boa que a gente tem aqui. Meu nome é Wisliana, sou chefe de culinária vegetal e saudável e vamos começar agora. E a gente tem aqui uma infinidade de vegetais coloridos, lindos, fresquinhos. Tudo isso foi feito com a cesta da Raízes, que é uma empresa que tem frutas, vegetais, grãos, empórios. Então vale muito a pena conferir o site deles. E aqui a gente vai ter a lentilha laranja ou rosa, que é essa leguminosa, que é maravilhosa, é uma proteína vegetal muito boa, porque ela é mais fácil a gente conseguir digerir. A gente vai ter também o edamame, que é só a gente passar ele um pouquinho na água que ele fica pronto. Então ele já vem congelado, também é muito bom. E a gente tem também a quinoa, que tem um perfil de aminoácidos muito bom, então ela é uma proteína vegetal super completa que a gente pode e deve colocar muito mais no nosso dia a dia. A gente vai ter também o tofu, que é feito de soja. Esse aqui é orgânico, super firminho, também lá da Raízes. Eu adoro essa marca aqui, é o Tofu Mania. Ele é muito bom pra gente fazer os tofus em quadradinhos na salada, então fica uma delícia. E você vai ver que a gente vai fazer tudo mais ou menos ao mesmo tempo, porque afinal de contas a gente tem que cozinhar a lentilha, tem que cozinhar também a quinoa. O tofu a gente vai dar uma grelhadinha, o edamame ele já tá pronto, mas a gente vai fazer tudo isso aqui virar uma refeição muito completa e com muito vegetal. Vocês vão ver que tudo que a gente vai usar aqui de vegetais, a gente vai economizar na hora de ficar preparando um por um. Ou seja, a gente começa assando os vegetais. Aqui eu vou escorrer a água, que eu só deixei na água para ele não ficar escuro. Eu tenho batata doce e batata laranja. Para quem nunca comeu batata doce e laranja, gente, experimenta. Ela é um pouquinho mais fácil de cozinhar, ela é super docinha, é uma delícia e também é cheia de nutrientes. Até um pouco mais do que a batata doce normal. É legal que você tente dar uma sacudidinha, uma secadinha nela, porque quanto mais molhada tiver a batata, se a gente coloca o azeite logo aqui com ela molhada, ele pega menos o azeite, então ele não assa tão bonitinho. Se você cortar na hora, claro, não precisa nem molhar. Vou colocar aqui também esse monte de abobrinha. Olha só que coisa linda, gente. Quanta abobrinha que a gente tem aqui. Olha, é muita coisa. Coloca a maior assadeira que você tem, tá bom? Aqui eu vou colocar um pouquinho de cebola. É uma cebolinha só. Por quê, gente? Por que tantos vegetais se é para uma pessoa só? Porque a gente vai usar esses vegetais aqui também na sopa. Então a gente tem aqui, eu acho que 4 refeições com os vegetais. É bastante vegetal também. Se sobrar, você pode guardar e ir comendo. Gente, eu como até de lanche os vegetais assados e até no café da manhã. Eu sou muito suspeita pra falar porque eu como com tudo. Mas se você quer diminuir, porque as minhas coisas eram meio grandes, a abobrinha era grande também, então se quiser usar 1,5 também pode. E agora a gente vai temperar de um jeito muito simples. Só colocar o azeite, lembrando que aqui estava já untada a minha assadeira. Vou colocar a pimenta. Gente, tenta deixar não tão aglomerado que nem tá aqui, tá bom? Essa aqui vai ficar bem aglomerada. Se você deixar mais espaçada, ela vai ficar mais douradinha, mais gostosa. Um belo salzinho. E agora vem aqui com a sua mão e mistura tudo. Por que que o alho tá com a casca? Porque assim que ele ficar pronto, ele vai ficar bem macio, vai ficar como se fosse uma pastinha de alho dentro dele e a gente vai usar na sopa. Deixa então a cebola bem à vista, o alho também, pra gente tirar depois. E agora vai pro forno. Quando eu começo a cortar as minhas coisas, eu já ligo o forno, pra ele já ficar bem aquecido. Aproveita e já coloca o inhame pra cozinhar. Pode ser inhame e pode ser cará. Olha só, gente, eu coloquei ele aqui com a casca mesmo, porque depois que ele cozinhar, vai ser muito fácil de descascar.
E eu sei que ele tá cozido quando ele entra sem resistência nenhuma. Ó, ele não tá cozido ainda completamente. Vou até colocar... Ó, esse aqui sim, já tá ficando quase cozido. Se você não cozinha bem, ele não fica gostoso. Ele parece que amarra, fica meio liguento assim, sabe, gente? Então tem que ser bem cozidinho. Capricha nesse momento. Que ele que vai dar a textura da nossa sopa. Vai ficar um creme bem gostoso. E agora a gente vai fazer um ensopado cremoso com a lentilha rosa. Para quem nunca comeu a lentilha rosa, vai até achar estranho, porque ela não fica com textura de lentilha, ela fica quase como se fosse uma papa, assim, um creme, porque ela se abre. Então por isso também que ela é muito mais fácil da gente digerir. A casquinha dela, gente, é muito fininha, diferente de um feijão, de um grão de bico. Então é bem legal, até para quem... eu fico muito estufada com feijão e tal. Experimenta a lentilha que eu acho que você vai ter sucesso. Azeite na panela. E aqui a gente tem 2 colheres de azeite porque a gente vai ter bastante coisa para refogar. Vamos colocar a cebola. Aqui a gente tem uma cebola picada. Deixa ela ficar levemente dourada. Enquanto isso, eu vou colocar aqui os temperos. Eu tenho cúrcuma e tenho também o cominho. O cominho é muito legal para digestão. Ele é um tempero muito usado na Índia, na Ayurveda. E tanto ele quanto o coentro em pó, como a cúrcuma, são os 3 temperos que eles usam muito, principalmente para digestão. E olha, gente, que eles comem muita coisa frita também e tudo mais, então o cominho é quase um medicamento para eles, assim como o coentro. Deixa aqui um pouquinho. E enquanto a nossa cebola doura aqui, fica de olho para ela não queimar. Como a minha panela tem um fundo mais grosso, eu posso até ficar um pouquinho mais solta, deixo o fogo um pouco mais médio, porque eu sei que ela não vai queimar. Pega uma panelinha pequena e coloca na menor... Ai, tava quente. Pega uma panelinha pequena e coloca na menor boca do seu fogão. E agora a gente vai cozinhar a quinoa. Eu tenho aqui, ó, gente, uma xícara de quinoa. A minha é a quinoa de 3 cores. Quanto mais escura a quinoa, mais ela é saudável, digamos assim. É pouca diferença, na verdade, gente. Eu gosto do mix, porque eu acho que só a quinoa preta ou só a quinoa marrom, ela acaba sendo um pouco mais dura. E a branquinha parece que ela se abre mais. Então, na minha opinião, eu gosto mais de comer a branca ou então o mix. Por mais que eu tenha falado agora que é menos nutritiva. Mas, gente, não impliquem com picuinhas. Só contei pra vocês por curiosidade mesmo. Geralmente as coisas que têm muita cor na natureza, como beterraba, coisas que mancham, elas são muito saudáveis. A quinoa tem que parar de ficar com a água branca. Põe numa tigelinha. Tem que soltar toda essa partezinha branca dela. A minha chaleira elétrica tá ali funcionando. E eu quero colocar a quinoa com a água fervendo. Mas antes de adicionar água, eu venho aqui e coloco com a minha espátula suja de cúrcuma, porque afinal de contas, né, gente, usamos muita cúrcuma por aqui. Eu vou tostar essa quinoa. É a mesma coisa que a gente faz com o arroz. A gente não usa azeite, a gente só vai tostar até ela secar. Já gosto de colocar o sal aqui na quinoa, 1/4 de colher de chá para cada xícara de quinoa. Eu tenho aqui 1,5 xícaras de quinoa, então eu vou colocar um pouquinho mais do que isso. E vou colocar também 3 xícaras de água. Porque para cada xícara de quinoa é 1,5 de água. Então é menos do que o arroz. E confia em mim, vai dar certo, ela não vai ficar dura. Mas seca ela bem aqui antes, tá, gente? Ó, ainda não tá sequinha. Até porque eu não escorri ela tão bem, tô secando ela aqui na marra. Aqui do meu lado, eu vou colocar a pimenta dedo de moça, porque eu quero que tenha uma partezinha mais picante. O alho, bem picadinho. Mistura aqui, refoga aqui mais uns 2 minutinhos para o nosso alho ficar bem cheiroso. Olha, a gente começou a levantar um cheirinho mais amendoado, um cheirinho de grãos. Ele começa quase a pegar aqui no fundo, não é isso que a gente quer. Então agora eu vou entrar com a água fervendo. 3 xícaras. Coloca a tampa e baixa o fogo e acredita que vai dar certo. Aqui do meu lado, então, já refogou o alho, a pimenta. Eu vou colocar a lentilha. Eu gosto também de lavar a lentilha, porque ela acaba soltando um pouco aquela parte branca dela. Tem gente que não lava, eu acho legal lavar.
Essa lentilha aqui é muito usado em dal indiano, inclusive na Ayurveda também. A gente quase não conhece essa cor de lentilha, mas ela é muito usada em alguns países. E vamos para a panela. Vou colocar água para cozinhar. Olha, gente, não muita água. Eu vou deixar ela cozinhar destampada. Demora um pouquinho mais, mas eu gosto que assim eu consigo controlar um pouco mais a água. E porque logo mais eu vou colocar aqui os vegetais. Ou seja, o brócolis, aqui eu tenho aquele brócolis mais selvagem e também a cenoura. A cenoura eu cortei bem fininha, porque eu não quero ficar cozinhando muito ela, eu quero que ela fique um pouquinho al dente. Não muito, mas um pouquinho. Por quê, gente? Porque a lentilha vai estar muito macia. Então, ter um pouquinho de textura nos vegetais vai muito bem. Então, a gente tem 4 coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Temos os vegetais que estão assando, a quinoa cozinhando, o inhame cozinhando, a lentilha aqui também cozinhando. E agora eu vou grelhar o nosso tofu. O tofu vai ser usado na nossa salada. A gente vai fazer uma saladona de folhas com um molho bem gostoso de creme de aveia, com um pouquinho de mostarda. E a proteína que a gente vai ter ali vai ser o tofu. Gente, o tofu, pra mim, que tô com problemas de comer leguminosas, tô restringindo um pouco, pra mim o tofu é um santo remédio. É o que me salva, porque me dá muita saciedade e eu não fico estufada. Então, se você nunca comeu, experimenta, que eu acho que você vai curtir. Tem só que temperar ele direitinho. Começa colocando um pouquinho de azeite e a gente vai entrar com esses tofus lindos aqui. Eu gosto de aquecer antes da frigideira. Pega a mais larga que você tem, sempre antiaderente. Vou aquecer mais uma frigideira. Sim, a gente vai usar todas as bocas do fogão hoje, gente. Vamos lá, vamos aquecer essa frigideira aqui. Temos 2 frigideiras, então, aquecendo. A primeira já tá quentinha e eu vou colocar aqui o tofu. Cuidado, gente, porque o tofu, como ele tem água, às vezes ele solta um pouquinho de água na hora de você colocar ele. Então, vai com calma. Corta ele em quadradinhos bem bonitinhos, para eles ficarem bem lindos na hora de você comer. Aqui também tá aquecendo. E olha só como é que a gente vai fazer a nossa couve. Geralmente a galera gosta de couve com bacon, com algumas coisas assim mais defumadinhas. Eu tenho aqui o tofu defumado, gente. Ele é um tofu que a gente compra um pedacinho pequeno dele. Eu usei aqui um dedinho mais ou menos, é pouquinha quantidade, porque ele tem, gente, um sabor muito marcante de defumado. Então, eu acho que super vale a pena a gente ter em casa. Pode colocar na feijoada também, que eu vou usar hoje na couve. Deixa ele fritar aqui um pouquinho. Junto com ele, eu vou colocar também o talo da couve. Gente, na hora de cortar a couve, eu sempre tiro o talo e refogo separado. Porque senão eu acho que fica muito difícil de você mastigar, não fica gostoso de comer. E assim como a gente vai refogar ele bem refogadinho antes, ele fica macio também. Coloca um pouquinho de sal. Aqui do meu lado, deixa só eu ver. Tá ainda durinha. Eu vou esperar mais um minutinho para colocar os vegetais. Vou colocar um pouquinho mais de água na lentilha. E vou aproveitar que tudo que tá funcionando por aqui, eu já tenho tudo cortado. A gente vai fazer o molho da salada. Eu peguei aqui o creme de aveia, que esse aqui é da Nude, também da Raízes, também tem lá. Eu tirei 3 colheres de sopa dele, porque o restante eu vou usar aqui no nosso ensopado cremoso. E vou fazer aqui o molho da salada, gente, que é muito simples. Vou misturar com ele alho em pó, cebola em pó, sal e um pouquinho de salsinha desidratada. Quero fazer como se fosse quase um molho ranch, digamos assim. Vou colocar um pouquinho de vinagre de maçã e um pouquinho aqui de mostarda Dijon, gente. Que também vai deixar ele mais gostoso. Só misturar bem. Cuidado para o seu alho e cebola em pó não empelotarem. O meu estava um pouquinho empelotado, mas ele vai dissolver agora aqui. Mexe bem. Experimenta. Gente, tá bom demais, gente. Que dificuldade, né? Se você quiser, você pode fazer um montão, usar um inteiro e fazer um monte de molho, guardar na geladeira, até congelar você pode, tá? Vamos lá, olha só que lindeza que tá essa couve aqui verdinha já. Deixa eu refogar um pouquinho mais. Vamos ver agora, então, o nosso ensopado. Começou a abrir, então, a lentilha. Eu vou colocar os vegetais. Vai tudo pra dentro.
Gente, por que que eu gosto de cozinhar assim? Porque olha só, a gente tem uma leguminosa e a gente tem 2 vegetais diferentes. Fora o alho e a cebola, que também são muito legais para nossa saúde. E olha a cor que fica, gente. Dá uma carinha muito especial, né? Esse colorido bonito aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho só mais de água. Talvez nem precise. Olha, talvez não precise muito, mas vou pôr um tiquinho só. E vamos esperar cozinhar. Pode até tampar agora para fazer um vaporzinho nos vegetais, no brócolis principalmente. Agora a gente vai virar o nosso tofu. Se você tiver paciência, grelha dos 4 lados. Se não tiver, faz só em cima e embaixo, tá, gente? Olha como ele já tá dourado do lado de baixo. Você não pode ficar cutucando o tofu, mexendo o tempo inteiro. Você tem que deixar ele descansar. Como esse aqui é bem firminho, gente, facilita muito. Se o tofu não for tão firme, ele não fica tão bonitinho assim. No restaurante, o tofu sempre fica inteiro marcado, porque geralmente ele é frito. Como a gente não tá fritando ele por imersão, a gente tem que ter essa paciênciazinha de ir virando, tá? Você também pode assar ele na air fryer. Você coloca azeite e coloca na air fryer. Gente, o grande segredo da gente ter uma couve bonita é não colocar o vinagre nela, porque os vegetais verdes, eles perdem a cor quando entram em contato com o ácido. E a cor deles fica mais vibrante quando entra em contato com o sal. Então a gente vai usar só o sal aqui. Tempera com um pouquinho de sal. Ela logo vai murchar e vai ficar... O volume vai diminuir muito. Por isso que a culinária vegetal ela é tão interessante, gente. Porque ela tem muito líquido. Então é mais ou menos isso que acontece no nosso estômago. É uma coisa que é grandona, tem volume, mas quando a gente retira o líquido, ela vai murchando. Então a gente come muito mais água. Além de fazer bem para a pele, que a gente fica mais hidratada e tudo mais, né? E fora os antioxidantes que só tem na alimentação vegetal, a gente consegue comer mais com muito menos calorias. Porque, afinal de contas, água não tem caloria, né? Vamos ver como é que tá aqui o nosso ensopado. Ainda precisa cozinhar um pouquinho mais. Dá uma mexidinha. Olha só, gente, a cor disso. Que cor mais linda. Se você gosta de coisas mais picantes, você pode colocar um pouquinho mais de pimenta. Eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta calabresa. E de novo a gente vira aqui o nosso tofu. Nossa couve aqui tá pronta, gente. É um minutinho mesmo. E se a gente deixar ela muito tempo, ela fica assim, falecida, gente. Fica muito grudada. E eu vou colocar ainda um pouquinho de mostarda Dijon, que eu acho que dá um tchazinho a mais aqui na couve. Fica muito bom, gente. Combina com o defumadinho do tofu. Com o tofu, gente, dourado, eu vou colocar aqui um pouquinho de limão nele. Baixa um pouquinho o fogo. E vou colocar o tempero. Hoje eu vou colocar páprica picante e lemon pepper. Por que eu coloquei o limão? Porque ajuda a tirar um pouco o gosto do tofu e também ajuda a pegar o tempero. E assim a gente não precisa ficar usando mais azeite. Se você quiser, coloca um pouquinho de levedura nutricional. Vou colocar um pouquinho mais de limão só para grudar a levedura nutricional. E olha, gente. Vamos ver como é que tá então a nossa lentilha. Prontíssima, gente. Rápido demais, né? E pra gente finalizar aqui, a gente vai usar um pouco do creme de leite, gente, porque ela vai ficar cremosona. Cremosão, na verdade, né? Porque é um ensopado. Olha isso. Se você não tiver o creme de leite, você pode bater castanha, fazer um creme de castanha também. É que esse momento aqui com o creme da Nude é bem simples de usar. Pronto, cremosa. E vou colocar também um pouquinho de salsinha. Se você tiver coentro e gostar, pode usar. Eu tô colocando aqui o cheiro verde, que é a salsinha e a cebolinha. Delícia demais, gente. Gente, vale a pena falar pra vocês que se vocês não quiserem usar o creme, também não precisa. Ela fica uma delícia sem ele. É só porque assim ele fica mais cremoso. Vamos ver como é que tá a nossa quinoa. Vamos inclinar, vamos ver se tem água. Não tem mais água. Vou desligar ela
E vou deixar tampadinha aqui mais uns 10 minutinhos para conseguir abrir ela ficar mais fluffyzinha, mais macia e soltinha. Então, pessoal, das 5 panelas que a gente tinha, a gente tá agora com a quinoa pronta aqui e só o inhame que tá cozinhando. Esse aqui ainda falta um pouquinho, vou deixar um minutinho a mais. E agora, só para finalizar o nosso tofu, coloca um pouquinho de orégano e dá também mais uma mexidinha aqui, para ele ficar bem cheiroso. Vamos fazer o teste de qualidade. Muito bom. Bom mesmo. Gente, a porção de tofu varia de 100 a 150 gramas. Como a gente vai ter numa salada, que vai ser praticamente tofu, folhas e tal, eu vou aumentar um pouquinho mais a quantidade de tofu. Eu usei aqui um bloco de 400 gramas e vou usar para 2 porções, mais ou menos. Claro que eu posso colocar um pouquinho menos e comer um pouquinho agora, enquanto eu tô aqui cozinhando, né, gente? E eu gosto muito de comer a saladona que a gente vai fazer à noite, porque assim ela fica mais leve. Aquece a frigideira e vamos colocar o azeite de novo. Azeite para dentro e a gente vai entrar com o alho poró e também cogumelos. Aqui eu tenho o cogumelo portobello picado em fatiazinhas finas. Usei até a parte do talo para aproveitar. Vai ficar uma delícia, gente. Olha que lindeza isso aqui, gente. Coloca uma pitadinha de sal para soltar um pouquinho a água e a gente vai deixar dourar. Com fogo médio alto, se a sua panela tiver o fundo mais grosso, senão fica de olho para não queimar, tá bom? Logo vai começar a soltar mais líquido. Vamos ver aqui então se tá tudo pronto? Agora sim, agora deu. Eu coloquei na receita de vocês 3 inhames, que eles nunca são muito grandes, né? Pelo menos o inhamezinho desse tamanho, mais ou menos. Tem alguns que são grandes, mas geralmente a gente acha mais fácil os pequenininhos. Então usem mais ou menos desse tamanho, para não ficar a sopa só inhame, né, gente? Eu vou escorrer esse inhame aqui, esfriar ele um pouquinho para conseguir descascar. Como que a gente consegue descascar ele fácil? Eu tiro umas partes que estão meio estranhas, às vezes, do inhame. Não sou uma super conhecedora de inhames, mas eu gosto de usar a partezinha mais branquinha. Se tem alguma parte meio gosmenta também eu tiro. Olha só esse aqui como tá bonito. Bem branquinho. Gente, eu vou medir aqui, ó, mais ou menos 1 xícara de inhame. Vou esmagar aqui para medir. Ai, mas sobrou inhame. Gente, não tem problema. Você pode usar esse inhame congelado. Depois você bate ele com morango. Faz um inhaminho, bate com maracujá também. E, pessoal, o jeito que eu tô fazendo aqui com vocês, que tô ensinando como cozinhar, tudo ao mesmo tempo, é o jeito que eu faço na minha casa. É o jeito que eu ensino as minhas alunas no curso, pra gente não perder tempo, a gente otimizar a maneira de cozinhar. E assim a gente tem variedade de comida boa, de verdade, saudável e gostosa, né, gente? Isso que vale a pena. Que lindo que tá esse dourado aqui, gente. E pra ajudar um pouquinho mais na cor, no umami do sabor, o umami é aquele gostinho que fica na boca depois que a gente come, assim, dá uma pegadinha gostosa. Eu vou colocar aqui o shoyu. Vocês vão ver que instantaneamente o cogumelo também já fica mais dourado, mais escurinho, né? Vou colocar aqui o edamame. Então aqui eu tenho 300 gramas, que é mais do que o suficiente para 2 porções. Gente, se você não quiser misturar a quinoa aqui, não fazer um mexidão de quinoa, você pode fazer esse refogado aqui com edamame. E daí comer com quinoa, com arroz. Olha essa cor, gente. Eu posso com essa cor? Eu nem branqueei o edamame. Vou pegar aqui 1 xícara de quinoa cozida. E agora eu quero que fique um pouquinho mais cremoso, eu vou colocar um pouquinho de tahine. Mas eu não vou usar o tahine nesse momento, eu vou colocar só na hora de servir na marmita, que eu acho que fica mais bonitinho. Vou colocar aqui um pouquinho, sim, de ervas frescas. E os vegetais estão prontos, gente. Se você quiser pode deixar até um pouquinho mais, mas olha, o alho tá bem macio, tá tudo bem macio. E agora a gente vai bater a sopa. Para a nossa sopa, então, a gente vai usar aqui o inhame. Coloca no seu liquidificador. Vou colocar aqui o alho. Olha só, gente, como esse alho fica como se fosse uma pastinha, ó. Bem macio. Coloca a cebola aqui, gente, para dar um saborzinho a mais também. Vou colocar aqui também 1 xícara da nossa lentilha. E vou colocar aqui também 2 xícaras de vegetais. Gente, tem como dar errado isso aqui? Se tem, eu não sei como.
Inclusive, gente, agora que a gente despovoou um pouco aqui a nossa assadeira, se você quiser voltar um pouquinho ela pro forno, para eles acabarem de dourar totalmente, você pode fazer isso. E agora a gente vai colocar um pouquinho de água aos poucos até a gente bater. Eu quero que fique um creme, mas também não pode ser um purê. Cuidado que tá quente, então cuida na hora de bater. Vou colocar um pouquinho de água. Geralmente, uma porção de sopa é de mais ou menos uns 400 ml. Então, assim, gente, se sobrar, você pode congelar. Eu gosto sempre de ter uma sopa congelada. Olha só, ficou um creme, gente. Eu gosto que ele fique ainda um pouquinho mais líquido do que isso, tá? E agora eu vou dar algumas opções para vocês. Se vocês não quiserem usar o inhame, não gostarem, não tiverem o inhame, você pode colocar um pouquinho de leite de coco na hora de bater, que vai ficar mais cremoso. Ou se tudo bem para você não ser uma sopa tão cremosa, também pode simplesmente tirar o inhame, colocar um pouquinho mais de lentilha e vegetais. Mas eu indico muito que tenha o inhame. O inhame é muito usado em várias medicinas alternativas, porque tem uma propriedade nutricional muito boa. Então, gente, eu super indico que vocês usem. Além de aquecer nosso corpo pro inverno, ele é muito legal, gente. Usem. E ele tem muito pouquinho gosto, então pra mim não atrapalha em nada. Ela tá bem delicadinha, falta um pouquinho de sal. E pra mim, eu gosto de um pouquinho de limão na sopa. Se você não gostar, não precisa usar. Ela tá como se fosse um creminho mesmo, assim. Tem gosto de saúde isso aqui, gente. Esses potinhos aqui tem uns 300 ml, mas a minha sopa tá bem grossa. Então eu vou deixar ele assim. Se você for congelar a sopa, gente, não encha o pote até em cima, porque senão ela acaba expandindo, ela vai quebrar o seu potinho, tá? Olha, gente, que cremosíssimo que tá isso. Não esquece de colocar sempre uma ervinha fresca, um azeitinho para finalizar. E vamos montar então as nossas marmitas. Gente, essa marmita aqui que eu tenho é uma marmita que não é tão grande. E aqui eu coloco geralmente a parte da comida mesmo, sabe, gente? A parte da comida de verdade. A salada, folhas, assim, geralmente eu levo num potinho à parte. Se não dá tempo de comer folhas, nesse caso aqui, por exemplo, dessa lentilha, não teria nem problema, gente, porque a gente já tem bastante vegetais aqui. Claro que o ideal é sempre comer junto folhas verdes, né? Falo pra vocês que coloquem um pouquinho mais de vegetais também assados aqui, porque como a gente tem bastante, a gente pode aproveitar eles. E agora a gente vem pra nossa quinoa, que tá aqui, olha, gente, soltinha, macia, cozida de verdade, olha que lindo. Já comi tanta quinoa ruim na minha vida, gente. Quinoa gordurosa, quinoa dura. E agora que eu sei fazer... Gente, essa marmita aqui tá parruda, hein? Vou falar uma coisa pra vocês. Isso aqui não tem como passar fome, não, tá? Esse aqui é realmente pra você bater um pratão de meio-dia. Eu gosto de comer essas que são mais incrementadas, assim, mais pesadas até um pouco, né? De meio-dia e como coisas mais leves à noite. Então, tipo, sopa e a salada vai ser pra noite. Eu acho muito mais inteligente, porque afinal de contas, por que a gente vai encher a barriga pra dormir? E vai dormir mal, e vai ficar pesado, e vai sonhar um monte? Pra mim, pelo menos é assim. Então, eu prefiro comer muito bem de meio-dia. Agora, a gente tem aqui 3 porções com essa lindeza aqui, que é a nossa quinoa mexida. Sempre já coloca tudo que você vai usar do mesmo ingrediente nas marmitas, em vez de montar uma por uma, porque assim acelera o processo. É um jeito que a gente faz no restaurante também. Junto com essa quinoa delícia, a gente tem aqui a nossa couve. Sim, então é um pratão bem especial. Olha, gente, temos cogumelos, temos o alho poró, temos a couve também. Olha, gente, agora você vem, coloca a partezinha do tofu, né? Não esquece que é a melhor parte de todas. Espero que você não tenha esquecido que a gente ia usar o tahine, então eu vou colocar aqui por cima. Geralmente pode ser uma colher de sopa por dia, assim, por porção. Aqui eu coloquei então uma de sopa mais ou menos. Marmitinhas de salada, gente. Você vem aqui,
coloca as folhas, as minhas já estavam lavadíssimas, então foi mais fácil ainda. Esse aqui é um mix de folhas, então melhor ainda, né, gente? Vou colocar aqui também os vegetais assados. E, claro, agora a gente vai colocar aqui o nosso tofu. Olha essa salada turbinada. Turbinadíssima. Se você quiser, você vem e coloca um pouquinho de tomate, pepino também. Mas já tá tão completona essa salada aqui que eu acho que nem precisa. Quando você vai usar as folhas, também é legal que você pegue um potinho um pouquinho maior, porque as folhas pegam espaço, né, gente? E é uma coisa que não tem caloria e a gente pode comer mais. Já que você vai guardar essa marmita, coloca o molhinho na hora que você vai servir. Como aqui eu quero só para mostrar para vocês, eu vou usar o molhinho nesse momento, tá? Mas se não, vocês levem o molhinho pro trabalho, coloquem na hora, ou só coloca nas folhas, sabe, gente? Eu prefiro colocar sempre na hora, eu acho que fica melhor. E aqui, como tinha um verdinho, vai também um verdinho aqui, né? Para dar uma alegriazinha na marmita. Como vocês sabem, eu não costumo congelar elas, como é para 5 dias, eu já coloco elas na geladeira e assim elas duram muito. Pessoal, então aqui como é que eu gosto de planejar o cardápio? Geralmente eu intercalo as coisas pra gente não enjoar muito, né? Porque a gente tá repetindo a refeição. Ninguém é louco de fazer uma por dia, porque senão a gente não dá conta. Então aqui eu tenho a lentilha, segunda, quarta e sexta. Depois aqui, terça e quinta, eu tenho o mexidão. As saladas também eu vou intercalar com a sopa e um dia eu tenho também o mexidão. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula de marmitas que a gente fez em parceria com a Raízes. Muita receita boa, muita comida de verdade para vocês. Receitas que funcionam, porque eu testei na minha casa, porque eu faço na minha casa com todo carinho para vocês. E se vocês gostam de vídeos como esse, de marmita, deixa aqui o seu recado. Beijo e até a próxima!